Oi pessoas, tudo beleza? Continuando a nossa quarta semana de estudos, já que você está com o teu livro de atividades completinho até a página 14, então a gente vai corrigir aí algumas questões, tá bom? Então eu vou pedir para você pegar lá teu livro de atividades na página 7, então a gente corrigiu lá até o exercício 6, então hoje a gente vai começar lá no exercício 7 da página 7 do teu livro de atividades, beleza? Então pega lá, se você não fez ainda, vamos fazer juntos, e se você já fez, vamos corrigir. Então a questão 7 lá, gente, diz para completar os espaços, e aí vamos completar com as palavras corretas aí para dar sentido a esse parágrafo, tá? Então qual é o nome dado à unidade estrutural e funcional que compõe os seres vivos? Então a gente já sabe que a unidade que é funcional e que compõe os seres vivos é a célula, né? Existem dois tipos básicos de células, as procarióticas e as eucarióticas. Então quais são essas diferenças aí entre elas, né? A célula que não apresenta organelas membranosas é a procariótica. Lembra que pró é primitivo, então procariótica. Nem membrana delimitando o núcleo do restante da célula. Mas ela tem a membrana plasmática, que é aquela membrana externa, né? E aí, gente, lembra lá que o material genético está solto no citoplasma, né? Não tem o núcleo. Os organismos formados por células procarióticas, eles são chamados de procariontes. Como exemplo, temos as bactérias. Já a célula eucariótica apresenta o material genético isolado do citoplasma por meio de uma membrana que envolve o núcleo. Organismos formados por células eucarióticas são chamados de eucariontes, como os animais e as plantas, os protozoários e os fungos. Os seres vivos formados apenas por uma célula, lembra lá? Uma única célula, são chamados de unicelulares. Eu coloquei embaixo ali porque não cabia no espacinho, tá, gente? E os formados por várias células são os multicelulares ou pluricelulares, também tá certo, tá bom, gente? Vamos seguir lá então. Página 8. Ah, tinha um pedacinho aí, ali na página 8, né? Você já virou, eu que não tinha mudado aqui a minha página. Então lá, exercício 8 na página 8, gente. Tem lá para preencher os espaços, né, com as respostas de cada item. E aí, símbolos iguais, tem as letras iguais. Então vamos tentar preencher esse primeiro aqui, depois a gente pode só completar as letras, né, com símbolos, observando os símbolos que são iguais. Ou já responder, porque eu sei que você já sabe a resposta de cada um. Então, na letra A, qual é o nome dado aos seres formados por várias células multicelulares? E aí você pode, por exemplo, pegar ali que a bomba ali é a letra M, então você procura onde tem a bomba aqui, e letra M aqui, tá? E assim para cada uma dessas letras. Ou já responder, né? Vamos lá. Seres que, como as bactérias, não apresentam núcleo separado por membrana, são os procariontes. C. Região da célula que fica entre a membrana plasmática e o núcleo e apresenta aspecto gelatinoso, aquela região onde ficam as organelas, citoplasma. D. Envoltório que ajuda a dar forma à célula, não está presente nas células animais. Então é aquela estrutura que só tem na célula vegetal, parede celular. Finalzinho lá da página 8 tem esse quadro e a gente vai colocar um X ali nas características de cada grupo. E aí vocês podem ter tido algum tipo de dificuldade para responder essa tabelinha, então vamos completar juntos, tá, gente? Então a primeira parte aqui é para marcar um X se o organismo é procarionte ou eucarionte. E aí você precisa saber o que significam esses dois termos. Procarionte, sem a membrana nuclear, né? O material genético está disperso no citoplasma. E eucarionte
eucarionte, material genético com a membrana nuclear protegendo lá, tá? Então as algas, gente, tem alga que é procarionte e tem alga que é eucarionte, tá? Por quê? Porque as cianobactérias são as algas azuis e elas são procariontes, tá? Então marca lá se você não marcou. Não se preocupe, porque você pode ter tido dificuldade nesse, mas é normal, tá? Daí musgos. O que musgo é? Você tem que lembrar que o musgo faz parte do grupo das plantas e então é eucarionte. Cogumelos são fungos, então eucariontes também. Protozoários faz parte lá do reino protista, então eucariontes. E plateumintos são aqueles vermes que são achatados, então verme é animal, né? Então eucarionte também. Na segunda parte aqui dessa tabela, né? Dessa tabela diz lá número de células. Então se o organismo é unicelular ou multicelular. Então tem uma única célula ou várias células. Então algas podem ser dos dois tipos. Tá? Então podem ser unicelulares, mas tem as algas que são multicelulares, lá que fazem parte do reino protista. A gente vai estudar aí no 8º ano, tá, gente? Musgos são as plantinhas, então, multicelulares, cogumelos são fungos multicelulares, protozoários são unicelulares. Então lembra lá do que a gente viu lá o paramécio, né? Um protozoário, que ele tem os cílios. Tem a imagem dele no livro didático de vocês. E plateumintos, vermes achatados, multicelulares. Aí com relação à nutrição, lembra lá a diferença de autótrofo e heterótrofo. Autótrofo produz o próprio alimento, faz fotossíntese. E heterótrofo precisa de um outro ser para poder se alimentar. Algas são autótrofas, fazem fotossíntese. Musgos são plantas, fazem fotossíntese. Cogumelos não fazem, heterótrofos. Protozoários também não fazem e plateumintos também não, então os três são heterótrofos. Beleza, gente? Completa lá se você não fez a tabela. Se você fez e errou, arruma aí, tá bom? E se você acertou, parabéns. Vamos seguir. Página 9, exercício 10. Tem 3 imagens aqui, representando algumas organelas. Você tem que indicar as principais funções de cada uma delas. Então, a primeira organela aqui é a mitocôndria, gente. Lembrando que a mitocôndria é responsável pela produção de energia para a célula. Então, se ela produz energia, ela, através lá da respiração celular. Né? Então, completa aí se você não completou, tá? Produção de energia. O segundo é o complexo golgiense, né? Esses vários sacos que ficam acumulados ali e são responsáveis pelo armazenamento e liberação de substâncias. Beleza? E o terceiro é o retículo endoplasmático. Então, esse conjunto aqui, as redes, né? Por isso que é chamado de retículo. Então, se é um conjunto aí de redes, é responsável pelo transporte e pela produção de substâncias. Certo? Questão 11, lá no finalzinho da página 9. Indicar corretamente as organelas dessa célula vegetal aqui, hein? Então, vamos começar lá com a mitocôndria, tá? Na sequência aqui, a gente viu na questão anterior, que é o complexo golgiense. Aqui, protegendo a célula vegetal, só tem na célula vegetal parede celular. Essa estrutura aqui também só tem na célula vegetal, é o vacúolo. E essa aqui também, principalmente essa aqui, né, gente, que é responsável pela fotossíntese. Então, é o cloroplasto. E por último, aquela rede de canais ali, retículo endoplasmático. Tira lá a tua página 10, completa lá. Espero que seja tempo completado. Vamos corrigir. Então, a primeira lá, conjunto de sacos achatados que funciona como um grande centro de armazenamento, é o complexo golgiense. Quem é responsável pelo revestimento externo da célula, age lá como uma barreira, né, de proteção, a membrana plasmática.
responsável pela respiração celular, a gente comentou já que é a mitocôndria. O revestimento externo rígido das células que contém celulose. Então lembra lá que célula vegetal que contém celulose, então é a parede celular. Quem é responsável pela fotossíntese, acabamos de falar, né, na questão anterior, cloroplasto. Rede de canais para transporte lá de substâncias, é o retículo. E ele é delimitado por uma membrana e está contido o material genético, o famoso núcleo, né, responsável lá pela coordenação da célula, que é o centro de comando da célula. Questão 13 é para analisar essas afirmações ali e marcar a alternativa correta, tá? Então tem 3 afirmações. A primeira, os organismos procariontes, como os fungos, não apresentam núcleo delimitado pelo citoplasma. Gente, olha só, uma confusão aí, né? Porque fungo não é procarionte, tá, gente? Então, essa parte aí não tá certa. Aí, a 2. As células dos organismos autótrofos são capazes de produzir seu próprio alimento, como ocorre nas plantas. E a terceira, as mitocôndrias são organelas presentes apenas nas células dos animais? Não, né? A gente já sabe que tem nas células das plantas também. Então, essas 2 afirmações ali estão erradas. Portanto, a alternativa correta ali é a letra D. Então, apenas a afirmativa 2 que está correta. Beleza, gente? Questão 14, lá no finalzinho da página 10, hein? Níveis de organização dos seres vivos, era o título dessa parte da unidade. Então, é para completar na sequência. Então, lembra lá que a gente falou, o átomo se reúne formando as moléculas se reúnem lá formando as organelas se juntam lá formando a célula. E aí, o conjunto de células dá origem aos tecidos, né? O conjunto de tecidos formam os órgãos, o conjunto dos órgãos lá realizando suas funções de maneira integrada, formam os sistemas, e aí os sistemas também, né, realizando as suas atividades de forma integrada lá, compõem o organismo, beleza? Questão 15, marcar se é verdadeiro ou falso. Letra A. Os órgãos são sempre formados por um único tipo de tecido? Nope. Né? Esse sempre aqui, gente, tomem cuidado quando a alternativa tem sempre, nunca. São palavras assim, bem características de questões que são falsas, hein? De afirmações que são erradas. Letra B. Os tecidos são formados por células com funções semelhantes? Sim, né? As células, letra C. As células que pertencem a diferentes tecidos podem ser muito distintas, né? Diferentes. Mas têm estruturas semelhantes? Verdadeiro. D. Os tecidos são formados por órgãos que realizam determinada função? Falso. Tecido formado por órgão? Não, né? Aqui a gente já viu, ó. Os órgãos são formados por tecidos. Ao contrário aqui embaixo. Letra E. Os diferentes sistemas de um organismo funcionam independentes uns dos outros? Comentei aqui que não, né, gente? Eles trabalham de forma integrada. Então, falso também. Questão 16. No finalzinho lá da questão 15, gente, para corrigir as que estão erradas, tá? Eu fui falando quais estavam erradas, então vocês corrijam lá. Tá? Lá no comecinho da página 11. Então tem as linhas lá para você corrigir as questões erradas. Daí lá na questão 16 é para colocar TE para tecido epitelial, TC para tecido conjuntivo, TM para tecido muscular e TN para tecido nervoso. Então o tendão do joelho é conjuntivo. Os miócitos, lembra que mio vem de músculo, citos é célula, então células muscular, né? Do tecido muscular. Epitélio da pele, então é epitelial. Os músculos, muscular. O nariz é conjuntivo. Os neurônios são do sistema nervoso, né? Então são tecidos do sistema
nervoso, então é o tecido nervoso. Os neurônios são as células que formam o tecido nervoso, tá, gente? Ficou meio confuso aí que eu expliquei, mas tá. Então, os neurônios são aquelas células lá que tem aquele, eu comentei lá com vocês que ele tem aquele formatinho de árvore, né? Uma árvore seca, que dendros vem de árvore, tá? Então, por isso que tem aqueles dendritos, a gente viu lá as partes do neurônio. Então, neurônios, células que formam o tecido nervoso. Revestimento do intestino, então é epitelial, então que envolve o intestino. Medula espinal, nervoso. Glândula lacrimal, glândula da lágrima, epitelial. Hemácias são as células, os glóbulos vermelhos do sangue, então é conjuntivo. Ossos, conjuntivo também, tipo de tecido conjuntivo. O cérebro faz parte lá do tecido nervoso, né? Os leucócitos são os glóbulos brancos, fazem parte do sangue, é um tecido conjuntivo também. E o coração, miocárdio, mio é músculo que forma lá o coração, né? Cardio, então muscular. Tá, gente? Questão 17, lá no finalzinho da página 11, marcar verdadeiro ou falso. Então, letra A. A resistência e a rigidez do tecido ósseo se devem à associação entre fibras e sais de cálcio, verdadeiro. Letra B. Tecido conjuntivo tem, entre outras, a função de preencher os espaços entre os órgãos, certíssimo. Letra C. Tecido adiposo é uma variedade do tecido epitelial. Tecido adiposo é aquele tecido com células que acumulam lipídios, gordura. Então, falso. É tecido conjuntivo, né? O tecido adiposo faz parte lá do tecido conjuntivo. O tecido cartilaginoso é mais flexível do que o tecido ósseo. Pensa lá, cartilagem, nariz, orelha, mais flexível do que o tecido ósseo. Verdadeiro. Letra E. Tecido muscular estriado cardíaco tem contração ritmada e voluntária. Coração, a gente vê lá que ele tem contração ritmada, né? Tem lá uma sequência para pulsar o seu coração. Porém, é voluntário, depende da tua vontade, você fica pensando lá com o teu coração bater? Não, né? Então é involuntário. Falso. Letra F. O músculo do coração também pode ser chamado de miocárdio. A gente viu na questão anterior, né? Mio é músculo, cardio, coração, verdadeiro. E aí você vai completar lá as que estiverem erradas, né, que forem falsas, você vai escrever a forma certa. Então tá ali. Beleza, gente? Já tinha comentado, só completa lá, se você não completou aí. Página 12. Então lá na página 12, exercício 18, tem essa imagem aqui para a gente completar. Então qual é o tipo celular? Então células que acumulam lipídios, gorduras. Então são os adipócitos. Tipo de tecido conjuntivo, né? Tecido adiposo, que faz parte lá do tecido conjuntivo. A função, então já comentei, que é armazenar energia na forma de gordura. E aí, quando se armazena gordura, tem-se lá uma proteção, né, contra o calor, contra o frio, então é um isolante térmico, e contra os choques mecânicos. Tá? Então, resumindo as funções aqui do tecido adiposo. Na sequência, que tipo celular é esse aqui? A gente tem ali células do sangue, né? Então são as hemácias, são os glóbulos vermelhos. Se você escreveu glóbulos vermelhos ou eritrócitos, também tá certo, tá, gente? Então, os glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias, tanto faz. Tipo de tecido, já falei que é do sangue, então é o tecido sanguíneo, que faz parte lá do tecido conjuntivo, né? Um tipo de tecido conjuntivo. Função das hemácias, transportar os gases respiratórios. Já comentei com vocês que as hemácias não têm núcleo, né? Justamente para poder transportar ali oxigênio e gás carbônico, beleza?
Próxima, tipo celular ali, então o que a gente tem aqui nessa imagem? Olha as estrias ali, né? Aqueles espinhos. Então, são os miócitos, células musculares. Tipo de tecido muscular, função a contração muscular, beleza? De uma forma resumida, tá, gente? Se você fez bem explicadinho, melhor ainda. Próximo ali, ó, aquelas células que eu comentei com vocês que parecem árvores, que eu falei lá, os galhos, né, que são os dendritos. Então, tipo celular, os neurônios. Tipo de tecido, nervoso. E a função dos neurônios é transmitir os impulsos nervosos, tá? Página 13 tem um texto falando sobre o estudo do sangue, lá na questão 19, tá? Espero que você tenha lido. Eu não vou ler aqui com vocês para não ficar muito longa essa aula, né? A gente já está corrigindo as questões. Então, vamos lá direto na letra A, que diz lá: como é chamada a parte líquida do sangue e quais os elementos que estão imersos no sangue? Então, são duas partes que tem essa questão aqui, tá, gente? Então, a parte líquida do sangue é o plasma, tá? E os elementos que estão imersos nele. Então, a gente tem que lembrar lá que tem células e tem fragmentos de células. Então, as células são as hemácias e os leucócitos, ou glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Se você colocou, né, outros termos aí, também está correto, tá? Desde que sejam lá as vermelhas e os brancos, tá? E os fragmentos de células, que são as plaquetas. Beleza? Letra B. Quais são as células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio? Acabei de falar da questão anterior, né? Então, são as hemácias. Se você escreveu eritrócitos ou glóbulos vermelhos, também está correto, tá? Qualquer um desses três aqui são sinônimos para os mesmos tipos de célula. Letra C. O texto fala em incompatibilidade dos grupos sanguíneos. Então, quais são os sistemas sanguíneos mais comuns nos seres humanos? São aqueles sistemas lá A, B, O e RH, né, que a gente fala lá se é positivo ou negativo, tá? Que é o fator Rhesus. Se vocês tiverem curiosidade com relação a esse assunto, que normalmente tem, né, a gente comenta na live, tá bom, gente? Podem perguntar, se vocês quiserem perguntar no WhatsApp também, não tem problema. Aliás, de qualquer assunto, de qualquer conteúdo, vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Questão 20, lá na página 13, os neurônios são células especiais do sistema nervoso, sobre eles respondo as perguntas, tá? Então vamos seguir lá. Letra A, quais são as principais partes dos neurônios? Então, os dendritos, que são aqueles, como se fossem os galhos secos lá, né? O corpo celular, que é onde tem o núcleo, as organelas, e o axônio, que é aquela extensão lá dos neurônios, tá? Letra B, está lá na página 14. Qual a sua principal função? A gente já comentou na outra questão, transmissão de impulsos nervosos. Letra C, qual o sentido correto da transmissão do impulso nervoso de um neurônio? Então, como que o impulso vai seguindo lá no neurônio? Então, começa lá nos dendritos, vai para o corpo celular e daí vai para o axônio e segue para o próximo neurônio, beleza? Então, essa é a sequência aqui, o sentido correto. E para finalizar, lá a página 14, a questão 21. Então, tem as imagens ali e a gente vai completar que tecido muscular está envolvido com essa ação aqui. Então, a gente sabe lá que é o estriado esquelético e o movimento é voluntário, ou seja, depende aí da nossa vontade, né? Então, são movimentos realizados pelos braços e pernas durante uma brincadeira. Então, está diretamente ligado ao nosso esqueleto, o tecido muscular estriado esquelético. E aqui na sequência está falando lá dos movimentos dos órgãos do sistema digestório. Então, se está relacionado aos órgãos, é o tecido muscular não estriado. E o tipo de movimento, a gente não precisa ficar pensando lá para os nossos órgãos poderem funcionar, né, gente? Então, é involuntário. E finalizando agora, as batidas, né, do nosso coração. Então, as batidas do coração, que tipo de tecido muscular? Estriado cardíaco. Então, lembra lá que cardíaco é relacionado ao coração, né?
tipo de movimento é involuntário, também não depende da nossa vontade para que aconteça. Ainda bem, né? Gente, então é isso. Beijos, espero que vocês tenham conseguido acertar todas as questões ou a maioria. E se tiverem dúvidas, só chamar. Até a próxima, fiquem bem.